Olá, bem-vindos a mais um Papos de Família. E hoje a gente vai receber um veterano. É um prazer te receber aqui, Cauê. Ele já fez parte do nosso papo para falar sobre a carreira dele, sobre como ele realmente escolheu a advocacia de família e atua nesse segmento com uma bandeira que a gente também compartilha na Legal Family, que é sem juridiquês. Então assistam esse episódio, tá incrível. Mas hoje ele vai falar sobre outro tema e é até pessoal, né, Cauê? Tem a ver com o trabalho, tem a ver com o nosso trabalho, mas principalmente com a sua vida pessoal, que é paternidade, advocacia e segurança jurídica. O Cauê foi pai, é pai da Cecília, que já tem 1 ano e... 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. E aí ele tá aqui para falar pra gente sobre esses desafios, sobre essas mudanças. Ele é advogado dessa área de família, então se apresenta novamente para quem ainda não viu o episódio anterior, mas vejam. E fala pra gente o que a gente vai falar aqui hoje. É um prazer te receber, muito obrigada. Legal, obrigado. Bom dia a todos, olá pessoal, a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, Célia, muito obrigado pelo convite novamente, pela segunda vez. Eu sou o Cauê Xavier, sou advogado há mais de 15 anos, atuo nessa área de direito de família e sucessões e também crio conteúdo para o Instagram, onde eu tento transformar esse juridiquês todo da área em uma linguagem mais simples e acessível. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a minha experiência na paternidade, como tem sido, a minha primeira filha, e como isso reflete na advocacia, na nossa rotina e no dia a dia do advogado. A gente que trabalha nessa área normalmente pega conflitos relacionados à paternidade, à maternidade. E muitas coisas a gente já escuta e leva, até absorve para a nossa própria vida, né? Para a gente também não cometer esses mesmos erros que a gente viu ou caminhos que outras pessoas seguiram e não deram certo. Mas, logicamente, nada se compara à experiência real, a vida como ela é, a vida quando ela chega e acontece. Você já compartilhou que era assim, o sonho da sua vida e da Aline, da sua esposa querida, um beijo enorme para ela. Ser pai, ter esse membro ali, esse filho, exercer esse cuidado. Então, tem um projeto parental aí muito responsável, mas pegando esse gancho, né, de tudo que a gente já viu e do que está acontecendo, o que nesse momento que aconteceu com a paternidade, com a chegada da Cecília, que ninguém te contou? Que foi assim, nossa, só vivendo. Tem uma ressalva importante na sua pergunta, e que é o final, que é o que ninguém te contou, né? Porque quando a gente tá grávido, né, que o homem também acaba ficando com a mulher, as pessoas dão muitos conselhos. Sim. Não solicitados. Então, muita coisa já tinham me contado, já tinham me falado que eu nunca mais ia dormir, que eu não ia mais ter vida, com várias coisas, um terror até que as pessoas fazem com as pessoas que estão prestes a ser pais, né? Então, o que não a vida como ela é. O que não me contaram é como as nossas relações mudam com a paternidade. E acho que vários tipos de relação. Você fala do olhar? Do seu olhar? Não, eu digo a relação com as pessoas. O meu olhar também, mas acho que isso eu já esperava, de certa forma, que haveria uma mudança na forma de enxergar a vida. Agora, o que eu não esperava seria essa mudança nas relações com as pessoas. A paternidade te deixa muito mais maduro, né? E transforma as suas prioridades. Então, a paternidade te deixa muito mais maduro e transforma as suas prioridades. Então você acaba não tendo muito tempo para fazer algumas coisas, isso acaba alterando algumas relações com amigos, até familiares. Então essa mudança, e até o próprio casamento muda bastante quando você tem o filho, né? Então, essa mudança nas relações foi algo que me pegou um pouco de surpresa. Eu não esperava uma mudança assim tão drástica. Deixa eu ver se eu entendi. Você falou com amigos, mas em relação ao quê? A falta de tempo? Ou como você definiria
questão aí que você colocou, que eu entendi que era um olhar, mas a mudança nas relações. Você deixa de ser o Cauê de antes e vira um Cauê pai. A sua prioridade passa a ser a Cecília. Sim. Mas o quanto isso afetou, assim, isso que você quis dizer, só pra eu conseguir entender que, né? Estamos falando com o pai, claro, não com uma mãe. Claro. Então, para as mamães também, esposas entenderem essa visão, né? Que deve ser também não genérica, cada um vive a paternidade da sua própria forma, mas assim, pode ajudar também os maridos que estão aí ouvindo a gente. Não, eu digo que você acaba filtrando, questão de amizade, por exemplo, você acaba filtrando muita coisa. Você tem, algumas pessoas acabam se afastando quando você acaba tendo uma rotina muito mais pesada e acaba não conseguindo, às vezes, dar aquela atenção que você dava antes, você não consegue. Faz mais de um ano, por exemplo, que eu não saio mais para jogar bola com os meus amigos. Que era algo que eu faria mudou. Sempre. Então a prioridade muda, as relações com as pessoas mudam muito. Então as amizades que permanecem realmente são as amizades verdadeiras, aquelas que têm uma base mais sólida. Então acho que isso foi o que mais me pegou de surpresa. Como sempre foi um sonho muito grande da minha vida e da minha esposa, eu acho que eu acabei me preparando. Eu li livros sobre paternidade. Mas essa questão eu não esperava assim, que fosse ter essa mudança, assim, que o casamento fosse mudar também, que as amizades fossem mudar, as relações com os familiares fossem mudar. Então isso foi algo que me causou... Só vivendo. Só vivendo, realmente. Só vivendo. E isso que você está falando tem tudo a ver com a segunda pergunta, né? Na nossa profissão, a gente vê, por exemplo, o avanço até da legislação, reconhecendo o trabalho doméstico, o dever de cuidado. Pelo que você está falando, eu deduzo que você seja aquele pai e parceiro também parental que divide as tarefas. Com certeza. Então, como que é essa rotina? Ela foi combinada antes? Você já tinha essa consciência? Ou chegando a Cecília, você ia vendo, isso aqui agora a Aline precisa de mim. Agora ela precisa descansar. E agora eu tenho que fazer outra coisa. E depois a gente vai falar como conciliar isso com o trabalho, né? Assim, eu participo muito dos cuidados com a Cecília. E aqui é importante dizer que eu participo, eu não ajudo, porque não é uma tarefa da minha esposa, é uma tarefa dos dois. Mas isso, talvez eu já esteja indo muito fundo logo nas primeiras respostas, mas enfim, isso eu acho que vem um pouco da minha história também. Sim. Né? Eu cresci em uma casa vivendo o direito de família, porque os meus pais se separaram quando eu tinha 7 meses e o meu irmão 5 anos de idade. Foi uma separação conturbada. Então eu vivi pensão, guarda, convivência. Então eu já tinha assim um certo... Eu sempre tive uma noção muito grande dessa sobrecarga que existe no cuidado com as crianças, que isso fica muito com a mulher. Porque eu vi minha mãe sofrendo isso. Então eu sempre gostei muito de criança, né? Como eu falei, sempre foi o meu sonho de vida ser pai. Então eu me preparei bastante para isso e a gente sempre tenta fazer essa divisão de uma forma mais equilibrada possível. Claro que tem demandas que só a mãe. Acho que o equilíbrio 100%, 50%, 50% certinho, acho que isso é muito difícil de conseguir. Sim. Então é importante que os dois estejam sempre, uma hora um vai dar mais, outra hora o outro vai dar mais, mas é importante que os dois sempre estejam juntos. E isso foi alinhado antes do projeto se concretizar? Vocês já conversavam sobre isso? Vamos ter um filho ou não? Não, nós nunca... Foi subentendido? Foi subentendido, acho que a gente sempre, né, pelas nunca conversas precisou. Gerais... Que legal, que bom, nova geração. É que acho que por atuar na área também... Sim. Eu também acabo tendo uma visão diferente. Porque a sua advocacia tem esse lado aí pessoal e uma consciência e uma responsabilidade, né? Também não é isso que define o papel do exercício aí de uma paternidade conjunta e responsável, né? Parabéns, Aline. Essas questões no começo, elas vão surgindo, assim. No começo não, até hoje, elas vão surgindo. A gente vai trocando o pneu do carro com o carro
carro andando. É assim que a gente vai fazendo. Então, conforme as coisas vão surgindo, a gente vai se ajustando ali. No começo, por exemplo, quando a Cília nasceu, quando ela nasceu, eu peguei todas as madrugadas. Porque eu falei, a madrugada é minha pra Aline poder descansar. Ela precisa se recuperar, a gente sabe tudo. Isso foi uma iniciativa de ver a Aline ali precisando disso? Sim. O parto é muito cansativo, né? A gravidez é muito cansativa, exige muito da mulher. Então ela já vinha ali eu também, claro, mas pra mulher é muito mais pesado, né? A mulher não pode tomar um vinho, não pode fazer nada, café, até café. Até café, a mãe na gravidez tem que tomar cuidado, então são muitas restrições, é muito cansativo, e o parto foi cansativo, então, e a amamentação, eu não consigo ajudar na amamentação, né? Eu não consigo amamentar, então eu preciso absorver o restante. E aí o principal, pais, escutem isso, o principal é dormir. Então, se ela não conseguisse dormir, ela não ia conseguir cuidar bem da Cecília, não ia conseguir estar bem ali. Então, meu foco foi... É fisiológico, né? Exato. Meu foco foi deixar ela descansar. Então, eu fiquei com todas as madrugadas. E funcionou? Funcionou. Ai, que bom. Fiquei muito cansado, mas ela também estava, porque durante o dia também era super pesado para ela. A gente sempre conseguiu se dividir muito bem. Então, isso a gente vai se ajustando assim conforme as demandas vão aparecendo. Entendi. Mas a gente tem conseguido se ajustar bem. E antes das demandas aparecerem e durante a gestação, não sei se é normal, mas assim, tem uma romantização da paternidade? Isso que dizem da paternidade, que é você aqui. Depois a gente convida a Aline para ouvir o outro lado. Mas da paternidade. Bom, acho que tem duas formas de encarar essa pergunta. Vou responder da primeira, que eu acho que é a que faz mais sentido para mim. Eu acho que sim, existe uma romantização da paternidade. Que é essa romantização? Os pais, principalmente, acharem que é fácil, que vai ser só passear e brincar. E acho que isso vem principalmente do fato de que, historicamente, como a gente estava conversando agora, os homens não participam dos cuidados com a criança. E isso faz com que eles não tenham noção da dificuldade que é realmente cuidar de uma criança. Como a gente estava falando, acha que é só brincar, passear e postar foto no Instagram. O famoso pai de Instagram. Então, nesse sentido de romantizar achando que é fácil, eu acho que existe muito por conta dessa falta de participação que gera uma falta de conhecimento, mas isso para os pais presentes, né? Eu acho que para quem é presente é muito difícil realmente. A paternidade é muito difícil. Até porque você vivencia a rotina, né? A paternidade é assim a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. É muito difícil. Mas é a melhor coisa que eu já fiz na vida também. Então, é algo muito complicado, mas que te traz muita recompensa. Então, eu acho que sim, para esses pais que não encaram, para quem quer ser um pai presente de verdade, é uma dificuldade muito grande. Mas para esses pais que não... Hoje é muito fácil para um pai não ser pai. A gente que atua na área de família, a gente vê isso o tempo inteiro. Não, ainda bem que agora tem essa decisão, tem abandono afetivo, a gente já está aí com legislação sobre esse assunto, então já está menos fácil. Está menos fácil, mas... Ou seja, tenham consciência do que é um projeto familiar, né? Do que realmente é um projeto parental. Eu acho que... Se cuidem, né? Existem milhões de métodos contraceptivos. Sim. E o ideal é ter uma família, né? Não filhos, assim, soltos por aí. Acho que você pode até decidir ter um filho sozinho, né? Com um projeto parental. Com um projeto, perfeito, exato. Perfeito. Acho que é exatamente isso. Tendo um projeto de... O que eu quis dizer é não ter um filho que você não cuida e não está presente. Largar os filhos por aí. E achar que não vai ter nenhuma consequência. Inclusive, hoje temos, né? Tem, mas também eu acho que ainda é pouco. Porque ainda é uma questão muito financeira, né? Porque a gente vê muito de pais que não têm dinheiro
são pessoas que... Ah, sim, além do cuidado, ainda tem a questão da manutenção financeira. E aí, mesmo com a lei do abandono afetivo, isso não vai trazer uma consequência real. Então eu acho que ainda é menos difícil, menos fácil agora, mas acho que ainda é fácil para um pai. A gente vê muito isso, muito na área, que é o pai que tem o filho ali, nem a pensão ele paga quando paga a pensão. Mas também eu sou uma advogada extrajudicial e colaborativa, então também a minha realidade, né, é diferente. Quem está ali no dia a dia do litígio e vê a efetividade ou não da legislação, mas ela é nova, né, então ainda tem aí um trabalho também de ver como ela vai, você vai pegar ou não, né? Sim. Bem Brasil. E daí a gente está falando sobre prioridade, você deixou isso muito claro, que inclusive foi, não uma surpresa, mas uma das coisas que não te contaram, que naturalmente isso aconteceu. Uhum. A prioridade é realmente a família, o cuidado, o bem-estar ali, a proteção, né, daquela vida e daquele contexto, e também de ajudar a Aline. E aí a gente tá falando dessa rotina, você falou da prioridade, achei isso incrível, de que é realmente dormir. E tá funcionando e funcionou. E agora a Cecília já tá com 1 aninho e 1 mês. E você sente, assim, que evolução, o que você pode compartilhar até para os pais não se assustarem, né? Com esse primeiro bloco de, olha, é intenso, é desafiador, é o trabalho mais difícil da vida. Para você falar assim, mas depois de 1 ano... isso melhora. Então, o sono, que parte da rotina você já acha assim que mudou de patamar e que vocês já conseguem curtir? Primeiro que ela já tá num desenvolvimento, eu vi o vídeo já interagindo, que é uma delícia, passa muito rápido. Mas a gente mudou dessa fase aí intensa de cuidados realmente assim, né? Que não pode, para dormir deve ser tenso. Ai, meu Deus, tá respirando, não tá olhando para cima, né? Questões assim de sobrevivência. Para essa de evolução, agora mudamos de fase, de dias para 1 aninho, o que você pode falar no cuidado paterno, que já melhorou, e aí a gente entra na questão do trabalho também, né, que inclusive eu pulei antes de falar dessa evolução. Sono, você pegava as madrugadas e a Aline dormia. E como é que você organizava o trabalho nisso? Por sorte, eu tenho uma esposa maravilhosa e a advocacia é uma profissão que proporciona pra gente uma liberdade de horário. Então, eu sempre gostei de trabalhar de madrugada. Eu tenho uma... que incrível! Então não foi também um fardo. Eu sempre fui uma pessoa noturna, assim, né? Dizem que não existe isso, cientistas, mas eu acho que existe, tá? Seu relógio biológico. Eu sou assim. Então, as minhas melhores petições saem de madrugada. Sempre foi assim, não é porque agora a Cecília tá aqui que fica silêncio, não. Desde quando eu era solteiro, inclusive. Entendi. Sempre gostei muito. Um hábito, seja lá o que for. Acho que desde pequeno eu sempre fui dormir muito tarde, eu estudava à tarde, então eu dormia muito tarde, acordava à tarde, então eu sempre funcionei assim. Então, desculpa, perdi o fio. Não, você tá falando sobre trabalho, que você trabalha de madrugada. Perfeito. E eu perguntei como é que foi essa fase aí, então você já super respondeu. Mas, por exemplo, a audiência, não tem jeito, é o horário do tribunal. Sim. Como é que era o cansaço, a organização de cliente, essas demandas? Eu entendi que a produção intelectual era nesse período aí da madrugada. Mas e o resto do trabalho? O escritório era home office? A maior parte do tempo home office, né, porque facilita bastante. E de madrugada eu sempre fazia a parte do trabalho intelectual, que é a parte de petição, coisas que você consegue fazer à noite. E durante o dia eu fazia a parte do que precisa falar com o cliente, etc. Dormia ali de manhãzinha até o meio-dia, algo do tipo. E aí trabalhava à tarde. Sim, foi a forma que mais funcionou pra mim no comecinho, lá no começo, né? Quando as coisas estavam mais pesadas, realmente. Porque quando você é pai de primeira viagem, como eu, as preocupações são muito grandes, realmente, né? Como você falou, será que tá respirando? Então, é algo que você lá no começo... Hoje, isso não tem mais, né? Hoje você fica, nossa, quando eu tiver o segundo, porque eu quero ter o segundo também... Eu acho que isso vai ser diferente. Mais leve, né? Vai ser mais leve, né? Uma preocupação que você fica, não, qualquer respiradinha, qualquer coisa, qualquer roncadinha mais alta ali, você já vai lá ver se tá tudo bem. Então, no começo você tem essa preocupação maior. Então,
eu ficava ali, ela sempre dormiu relativamente bem, Ai, ela que acordava bom. algumas vezes, mas ela dormia. Então eu ficava ali até de madrugada trabalhando, aí depois ia dormir um pouquinho, Muito mais acordava. monitorando do que realmente tendo Sim. que parar um choro, pegar no colo. Às vezes, sim, Sim, também. sim. Principalmente agora que ela tá mais velhinha, agora ela já mama na mamadeira. Então agora eu já dou de mamar na mamadeira, quando ela Ah, que acorda de lindo, já madrugada. ajuda. Agora já mudou. Então, Isso. Pode falar. desculpa, perdão. Mas agora as coisas já estão... A gente já conseguiu se organizar melhor, a Aline e eu. A Cecília dorme praticamente a noite toda, acorda algumas vezes, mas para colocar chupeta ou porque acordou e rapidinho dorme de novo. Então, hoje a nossa divisão é assim. Eu ainda fico até as 4 da manhã, é meu turno. Então, se ela acorda até as 4, sou eu que vou. Depois das 4 é minha esposa. Ah, que legal. Olha, uma gente. dica também. Tem que dividir em Funciona. turnos, porque- Ah, legal. Se eu ficar a noite inteira É sem aquele dormir turno bem, esperado, né? Ela, ai, agora chegou a minha vez de dormir. Ah, que bom. exato. E aí, Aproveita. exatamente. E eu tenho sono muito leve. Eu acordo muito fácil. Então eu uso até aquele protetor auricular, porque daí é minha hora de dormir mesmo. Daí, se precisar, elas vão lá me balançar. Sim. Então, aí até as 4 meu turno. Depois das 4, aí, se ela acordar, a Aline já fica com ela. Aí ela costuma acordar realmente pra viver o dia umas 6, 7 horas da manhã. Aí a Aline já fica com ela até as 9, elas tomam café juntas, enfim, começam o dia Já juntas. tá naquele dia também, já começa melhor, né? Mais Sim. bem disposta. Incrível. E Que aí bom. às 9 horas chega a babá sai às 5, aí às 5 eu assumo, pego, fico com ela, dou banho, coloco pra dormir, porque ela dorme cedo, 6, 7 horas, 8 no máximo, ela já tá dormindo. Aí coloco pra dormir, e ela dorme, aí eu fico até às 4 da Entendi. manhã no meu turno. Então, isso, aproveitando esse gancho aí, essa fase, né, intensa do início, então essa legislação nova também sobre o aumento do Bom período da licença paternidade foi em bom momento. Ó. Ainda não é o ideal, mas já melhorou muito, né? De 7 dias para 20 progressivos. Eu acho que isso vai ajudar, eu acho que não, tá longe do ideal. A gente falou que ia falar o nome da lei? 15371. 15371 de 2026, isso aí. Você quer falar ou posso falar? Pode falar. Tá. Essa lei é muito interessante. Eu acho que ela vem em boa hora. Já é um avanço, mas ainda não é o ideal. Sim. Não é o suficiente. A gente está falando da lei 15371 de 2026, de 31 de março, promulgada em 1º de abril. E essa lei estabelece que a licença paternidade vai sair de 5 dias para 20, mas isso gradativamente. A partir de a gente está em 2026, então a partir de 2027, a partir de 1º de janeiro, serão 10 dias. A partir de 1º de janeiro de 2028, 15 dias. E a partir de 1º de janeiro de 2029, 20 dias de licença paternidade. Muito interessante, muito boa. É um avanço, mas 20 dias ainda é pouco. Isso ainda faz com que os principais cuidados fiquem nas costas da mulher. Porque os 20 primeiros dias ajuda, claro, mas o puerpério da mulher dura muito mais do que isso normalmente. Sim. E os cuidados iniciais são muito pesados, como a gente conversou. Então, eu acho que o ideal seria pelo menos uns 60 dias de licença paternidade. E isso porque a gente está falando foi parto normal? A gente tentou parto normal, ela tentou ali por algumas horas, mas não deu certo, a gente foi para cesárea. Então por isso que eu disse que foi bem cansativo o parto, porque foram muitas horas ali de parto até finalizar. Sim. Então tudo isso acaba... E graças a Deus a Cecília nasceu ótimo, não teve que ir para UTI neonatal, nada disso. Também quando tem questões sobre licença maternidade, mas a paternidade ainda tá engatinhando, né, além nesse disso, contexto. Um ponto muito importante de colocar aqui é que felizmente minha esposa e eu temos condições razoáveis, uma boa condição de conseguir uma babá, por exemplo, para ajudar a gente. Que essa não é a realidade da maioria dos pais. Com certeza. Então, isso faz toda a diferença. A gente não tem rede de apoio, meus pais, infelizmente, são falecidos. Minha avó mora aqui em São Paulo, mais longe, perto daqui onde a gente está, inclusive, mas eu moro um pouco longe daqui.
Os pais da Aline moram em Santana de Parnaíba também, um pouco longe. Então a gente não tem ninguém super perto da gente que a gente consegue... Vou deixar aqui na casa e vou ali rapidinho. Então a gente não tem essa rede de apoio. Nossa, falou tudo, vou ali rapidinho. Pra ir ali rapidinho, não dá pra ir ali rapidinho. Pra ir ali rapidinho. Hoje dá por conta da babá. Sim. Mas quando a babá não tá, ou você vai com a Cecília ou não vai. Sim. Então fazer mercado, por exemplo, nós dois vamos com a Cecília. É uma aventura fazer mercado. Ainda mais agora que ela tá com a Aninha, quer pegar tudo. Agora a gente chegou nessa pergunta, que foi interrompida aí, porque é muito assunto, né? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Desse período, nasceu até um aninho, para os pais, né? Não se desanimarem e realmente verem ali, não, vai melhorar. O que você pode compartilhar que ela já tem autonomia? Você falou da babá, então também quando é muito pequenininha nem tem essa possibilidade. Algumas famílias têm creche, né? Tem essa questão ali de tempo integral, que também deve partir o coração. Mas, sem nada disso, ou com isso, o que muda em relação a todas as questões que você falou que mudaram no início, né? As suas amizades, a sua rotina, as prioridades, ao relacionamento, ao casamento. Agora ela tem um aninho, ela interage, então pelo menos todo mundo já fica super feliz de ver as gracinhas, né? Os sorrisinhos. Com 3, acho que melhora mais ainda. Apesar de que agora tá cada vez mais rápido, né? A gente estava falando que já nasce digital. E o que você pode falar para os pais? Olha, calma que quando fizer 1 ano, isso aqui vai voltar em tese um pouquinho ao normal. Não, vamos parar de assustar os pais, né? Vamos falar da parte boa. Não, vamos povoar o mundo. Assim, como eu falei, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. De longe, não tem nada que chegue perto do que é ser pai. É maravilhoso. É muito difícil no começo, sim, mas vale totalmente a pena. Recompensa demais. E conforme o tempo vai passando, você vai se adaptando à criança, você vai aprendendo a ser pai. Como eu falei, eu li livro, mas ler livro é uma coisa completamente diferente. E ainda mais com a Cecília. A Cecília é um bebê de muita personalidade. Puxou a quem? A mãe ou o pai? Pois é, acho que o pai. Um pouco dos dois. Eu falo, não, assim, ela é fisicamente, né, eu acho a cara da minha esposa. Acho ela linda. Eu achei. É linda, 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 linda. Minha esposa também é linda. É verdade. Mas o gênio é 100% meu. Ah, meu Deus. Ela é muito teimosa. E a gente não conhece, não convive, Aline? Acha ele um querido, ainda mais assim, ajudando, pegando as madrugadas, o gênio. Mas eu também sou muito difícil, assim. Eu sou muito teimoso. Minha mãe dizia que eu chorava demais. Eu queria muito que minha mãe estivesse viva hoje pra ela ver. E eu tenho certeza que ela falaria assim. Minha mãe falava muito palavrão, tá, gente? Então, desculpa. Eu falei, tá vendo, Cauê, cacete? É assim que você fazia comigo. Ela ia falar exatamente isso. Então, Mas ela tá aí, né? Com certeza. Tá falando. Então, eu queria muito que ela tivesse aqui pra isso. Mas a Cecília tem muita personalidade. Então, é um bebê muito engraçado também. Então, ao mesmo tempo que é muito difícil, ela também, essa evolução dela, você acompanhar essa evolução no dia a dia é algo muito gostoso. E aos poucos, isso você vai acostumando com a criança, aprendendo a ser pai, como eu falei, e a criança também vai evoluindo muito. A rotina, vai percebendo. Ela vai parando de chorar tanto. E é engraçado você falar isso, porque quando a Cecília nasceu, a Cecília chorava bastante no comecinho. E aí a minha esposa ficava bem nervosa. Mas aí, recentemente, foi mês passado, minha esposa encontrou uma mãe num elevador com uma criancinha chorando muito, muito, muito. E a moça falou, ai meu Deus, não aguento mais, etc. Minha esposa falou, calma, que passa. Olha, tava com a Cecília, falou, olha aqui como já tá. E a Cecília estava lá brincando, rindo. Então isso muda realmente, né? Então, assim, claro, cada criança é de uma forma. Tem criança que é um amor desde pequenininho, que já a gente vê ali no carrinho, boazinha, etc. Então, tudo é muito relativo, mas conforme o tempo vai passando, as coisas vão ficando, na minha visão, cada vez melhor. As coisas vão ficando assim... Vai alinhando também, né? Vocês vão conhecendo a personalidade, ela vai vendo também o papai, a mamãe, as figuras de autoridade, de apego. E tem uma dinâmica que vai se formando, né?
Porque já tem uma do casal e chega um serzinho ali super dependente que não Ela apareceu um belo dia. Por ela mais vai que tenha um aprendendo. forninho ali se preparando. Eu falo pra minha esposa que eu acho engraçado. Às vezes, eu sou advogado há 15 anos. Né? Tô acostumado a resolver os problemas mais complexos na área de família, a debater com o juiz, às vezes calorosamente com o juiz, com o desembargador. Isso nunca foi um problema pra mim, foi muito tranquilo, eu sempre, né, nunca tive receio, nada do tipo. E é muito engraçado quando você chega em casa e aí tem que convencer aquele serzinho de 75 centímetros pra parar de morder o controle da TV. Que, né, para de morder o controle da TV. E é mais difícil convencê-la a largar aquele controle do que o juiz da minha tese. Então, vai ficando muito engraçado, ela vai começando a interagir com você. Essa parte que é o que está acontecendo agora. Ela está começando a interagir. Essa é a parte mais gostosa, até agora, né? Que a gente passou. Porque ela começa a te chamar. A se reconhecer pelo nome, né? Ela começa a minha esposa fala, começa a amar a gente de volta. Ela abraça a gente. É muito, muito legal, esse né? conceito você percebe, né? Quando ela é muito pequenininha, ela não se expressa ainda, ela não Quem fica é ali esse paradinha, chora. Agora, quando ela já começa a te abraçar de volta, ou quando ela, de repente... Ela já fala, papai, mamãe? Bem pouquinho, fala, papá, mamãe... Alô, que nem ontem você viu no vídeo. Alô. Então, Eu sabia que esse episódio ia ser assim. Vamos babar a Cecília maravilhosa. Eu sou um papai babão, tá, gente? Sim. Se deixar, eu começo a mostrar as fotos aqui, os vídeos, então... E em relação ao casamento em si, que você também mencionou que muda, né? Tem a fase do namoro, a fase do planejamento. A gente já recebeu aqui o Caco Santos, que é planejador financeiro. Então, ele falou sobre isso, sobre fases da vida e o quanto é importante ter consciência, principalmente dessas questões financeiras, que vocês com certeza se organizaram para isso. Mas em relação ao relacionamento de casal, o que você pode compartilhar com quem está vendo em relação à parceria? O que mudou? O que mudou para melhor? É uma fase? O que também mudou do início para agora? Para os casais também prestarem atenção. Não sei se é o seu caso, mas no escritório a gente atende muita crise de chegada de filho, né? Uhum. E a gente fala, olha, com 3 anos vai passar. Você ainda tá num ano e meio, 1 ano e 1 mês. Mas é quando já fala, né? Já tem aquela, uma opinião. Então, o casal, no meio desse contexto, o que você pode compartilhar, assim, que você acha que é produtivo, que é importante? Eu acho que tem uma mudança muito grande pelo menos pra mim, teve uma mudança muito grande no conceito de amor, de romantismo, realmente falando. Antes, o romantismo é um jantar à luz de velas, um presentinho, chegar com flores em casa. Hoje, o romantismo é: eu vou ficar com ela pra você dormir a noite inteira. Eu vou cuidar dela aqui pra você conseguir... Não tem preço. Comer a comida quente. Que amor. Inteira, sozinha. E vice-versa. É verdade, a hora da comida, né? E vice-versa. Então, assim, o amor, você começa a perceber que quando você tem o filho, o casamento amadurece por uma forma de que o amor se manifesta, se percebe nas pequenas coisas, realmente. Nas coisas do dia a dia. Então não adianta nada... E renúncias para o outro poder ter um pouquinho de liberdade. Perfeito. Não adianta nada chegar em casa com uma caixa de bombons, flores... E dormir e deixar ela lá. Perfeito. Exatamente isso. E chegar em carro de som, fazer uma loucura de amor, te amo, etc. Levo então, pra jantar. maridos, ó, fica a dica. Não, romantismo de verdade é participar, ia falar ajudar. É a parceria. É participar, é a parceria. A parceria muda muito depois do filho. Porque você percebe que primeiro é um projeto dos dois. Sim. Ali, né? Que é o ideal, né? Que é o que deveria a gente estava falando, ser, deveria. Né? Que é o que estamos falando do meu caso ou do mundo ideal, assim, de alguns casos. Não da maioria, infelizmente, a gente sabe que tem muito que acontece, né? Sim. Mas, então é isso. Eu perdi meu ponto de novo, desculpa, coisas que você corta no podcast. Não, imagina, não vou cortar. É a paternidade, é o sono, ele falou que fica até de madrugada. Eu fui dormir às 3 horas hoje, é gente. Isso. Então,
A gente tá falando do que mudou em relação ao casal. E aí que a atitude e a parceria é mais importante. Isso é parceria. Só que eu olhei ali, a gente já vai caminhar pro fim, tá vendo? Esse papo tá tão delícia que Já eu nem percebi que, nossa, já passou 500 anos. E nem sei, assim, vamos ver o que a gente consegue falar, né? A gente tá falando de responsabilidade, tá todo mundo, a maioria dos pais, assim, que eu conheço e tenho alguma intimidade para falar sobre essas mudanças, então, meu irmão, pessoas próximas, meu cunhado, a gente passa a ter, assim, não é medo de morrer, mas a valorizar a nossa presença, ressignificar, né? Agora tem alguém que realmente depende de mim, então muitas atitudes talvez antes consideradas assim imprudentes, esportes radicais ou se expor a determinados riscos passam a ser muito mais pensadas e calculadas, porque você passa realmente a ser um ponto ali de apoio importante e tem alguém que realmente depende disso, que é esse serzinho ali em desenvolvimento. E a sua profissão é a advocacia. E, assim, a gente sabe que não é, polícia civil, polícia militar, militar em guerra, assim, a exposição, sei lá, médico que está exposto a infecções, num caso, né, de pandemia, alguma coisa assim. Mas a advocacia, a gente vem vendo episódios, assim, também preocupantes em relação a isso, independente da área, né? Então, a área de família, a gente vê atrocidades. Imagina, se um pai é capaz de cometer, né, crimes contra a sua própria família, imagina contra o advogado que está brigando ou defendendo o direito do outro cônjuge. Feminicídio, uma coisa que agora, assim, infelizmente, né, a cada dia tem uma coisa pior que a gente não gostaria de ver, mas está aí, tem que ser falado e mulheres se defendam. Mas em relação à advocacia, a gente tem 3 episódios recentes que você comentou e eu queria só que você conectasse isso com a paternidade, né? Que realmente é como você gostaria que a advocacia prestasse atenção nas prerrogativas, no exercício da atividade, no respeito, né, da sociedade em relação a isso. É um tema árido, mas é bem curtinho para a gente partir para o fim. Sim, é importante. É importante. Eu acho que a advocacia vive uma crise. Eu sou bem veemente quando eu falo disso. Eu acho que a advocacia vive uma crise de desvalorização institucional. Acho que os advogados vêm sendo muito desrespeitados e vistos por uma parte da sociedade como um obstáculo, como um inimigo, quando na verdade é o contrário. O advogado, ele é a pessoa que está ali para proteger, defender o cliente. E o cliente nada mais é, na maioria dos casos, que a sociedade em si. Então, a advocacia tem sofrido muitos ataques e a gente precisa reagir a isso. Eu acho que, como você falou, quando a gente vira pai, a nossa percepção de riscos muda bastante. Você citou uma questão interessante que até me veio na cabeça. Uma das minhas grandes vontades era pular de paraquedas. Saltar. Meu irmão salta de paraquedas. Tá bem? Uma das minhas grandes vontades quando eu era criança era saltar de paraquedas. Sempre quis, mas nunca tive a oportunidade. Agora eu já nem penso nisso, porque eu tenho uma filha, vai que acontece alguma coisa comigo. Então a questão que você colocou de que a gente repensa várias coisas, isso é comportamentos real. De risco, né? Mas a profissão não pode ser um desses. Sim, então... sim. Mas então isso é real. A gente, né, acaba tendo uma mudança de pensamento. Isso a gente acaba trazendo para a advocacia também. Por quê? Porque eu vejo a advocacia como uma profissão de risco. Claro que não é como a polícia militar, ali trocando tiro com um bandido. Não é isso. Sim. Mas o advogado é ele que compra a briga, entre aspas. É ele que se coloca na linha de frente ali para discutir o direito do cliente. Então, é importante que o advogado tenha as suas prerrogativas respeitadas para ele conseguir fazer o seu trabalho. Porque eu atuo na área de família, mas acho que a melhor área para falar sobre isso é a criminal. Quando a gente pensa numa pessoa sendo processada pelo Estado, com todo o aparato do Estado, todo o peso do Estado contra a pessoa, quem vai defender aquela pessoa é o advogado.
É o rosto dele que tá ali, é ele que tá ali. E ele precisa ter força e liberdade, independência para conseguir contestar quem ele precisa contestar, sempre de maneira respeitosa, dentro da lei, etc. Que a gente tá falando de advogados, realmente não de bandidos, que às vezes usam E na verdade a profissão. gente tocou nesse tema e fez o Next, né, a conexão com a paternidade por conta de 3 episódios recentes, né? Sim. Um foi um advogado que foi executar uma penhora Uma trabalhista. trabalhista. E aí ele o que foi aconteceu? executado a tiros. Ai, credo! Pois é. E era trabalhista, hein? Que muita gente fala que não tem nenhum risco. Teve uma advogada que foi algemada A doutora Arica Cunha, lá em Goiás. qual foi? Em Goiás. Não, acho que esse é o mesmo. Acho que esses parece 2, mas é um só. Né? Teve o caso do advogado assassinado na trabalhista e o caso da advogada algemada em Goiás. Que é por conta da mesma questão? Não, são coisas diferentes. O advogado foi uma questão de penhora mesmo, trabalhista contra cliente. Me parece que foi coisa contra cliente mesmo, cliente atentou contra ele. Nossa, que loucura. E o delegado de Goiás, doutora Arica Cunha, inclusive, fica a nossa solidariedade. Ela foi algemada dentro do escritório dela por um delegado que se sentiu ofendido por um post que ela fez no Instagram que não citava o nome dele. Ela simplesmente comentou no post que tinha feito uma denúncia, ela foi arquivada. E uma denúncia não, uma queixa, ela foi arquivada e o delegado se sentiu ofendido por conta disso. Mas a área dela é criminal? Ela é criminal, se não me engano. Eu vi a sim. repercussão das UABs, né, em solidariedade, então realmente é algo complicado. Mas estamos na área de família, que também tem essas questões muito íntimas e a gente fala, né, de emoções. Então, Exato. o litígio, até os juízes de família têm tempo isso. A gente está falando de advogado, mas a profissão jurídica, né, tem essas questões. No Fórum da Barra da Tijuca, eu ainda morava no Rio, um pai que tinha uma pena de prisão por alimentos disse que ia matar a juíza e fechou o fórum e foi uma confusão. Então, assim, é surreal, né? Então, como a gente se expõe. Então, é uma questão de conscientização, é importante. E você falou aí das prerrogativas. E também o nosso papel aqui é que isso não seja uma profissão de risco, né? Não está ali previsto, né, para que se torne. Então, respeito, né? Lógico, prerrogativas respeitadas. E os próprios atores, né, desse ambiente jurídico, todos devem realmente ter essa consciência. Imagina, a gente está falando de um delegado que algemou uma advogada. Então, essa questão de hierarquia que não existe, de respeito, de prerrogativa. Pois é. Então, a gente está aqui para jogar luzes para que todos os órgãos e o sistema de justiça como um todo haja ali de uma forma, né, amigável, respeitosa, para que todos exerçam o seu trabalho de forma digna e voltem para casa para ver a sua família, curtir os seus filhos e esse momento aí de vida, né? Que é levar realmente o pão ali, exercer o seu trabalho dignamente. Sim, exato. E aí a gente vai caminhando pro fim, Cauê. Mas já, nossa, foi... Não, daqui a pouco ela vai fazer 3 anos, e aí a gente vai falando das fases, mas eu quero ouvir a Aline também, já tá feito aqui o convite, então você já sabe que vai ficar com a Cecília no dia que ela estiver aqui, e a gente vai super agradecer. Ontem a minha esposa foi fazer o trabalho presencial, eu fiquei com a Cecília sem problema algum, adoro ficar com ela. E aí a gente vai ouvir esse outro lado, né, dela, de mudança, que com certeza vai estar alinhado, porque vocês são um super casal. Isso é verdade, se eu mentir aqui, ela fala, mentira, ele só dorme em casa, não faz nada. Super, eu sei, ajuda. Mas ela vai falar lá a visão dela. Mas de tudo que a gente disse, assim, qual seria a mensagem principal para quem tá na dúvida, né? Se quer ou não ter filho, eu acho que a consciência de tudo isso que você falou, um planejamento financeiro, que foi parte de um outro episódio aqui com o Caco. Mas tá tudo ok, a família tá ali alinhada, os dois desejam, financeiramente se organizaram. O que você acha que, além disso, é muito importante e pouco falado para os papais? Não, meu conselho para quem quer ter filho é tenha. Porque é muito legal, é muito bom. Você falou como é que é? Vai aprendendo trocando pneu. Você vai trocando pneu com o carro andando. Você vai... Tem até um meme recente que tá
rodando na internet, que é o piloto dirigindo um avião, dizendo como dirigir um avião, lendo um livro como dirigir um avião. Então a paternidade e a maternidade, acho que também é assim. Você vai ajustando ali conforme vai acontecendo. Se o casal é o escolhido, o desejo é comum, financeiramente organizado, não espere, é isso. Eu acho que o ponto é, tenha certeza que você quer. Não dá pra devolver. Porque assim, como eu falei, é muito difícil. Vale totalmente a pena, mas é difícil. Então, se você não está disposto, você não quer, você não tem esse planejamento, não tenha realmente. Mas se você quer, se você não tem romantiza, a pessoa, exato, sabe, da responsabilidade, se você tem uma da pessoa dedicação, que também tem o mesmo pensamento que você, que não é uma pessoa que vai te... Porque a gente até acabou... Você não vai parar nos nossos escritórios. Exatamente. O casamento, ele, depois do nascimento, ele realmente fica mais atribulado, né? Não é tão simples. Você tem que ter mais paciência, tem que ter mais jogo de cintura. É comum. Sim. Então, isso faz parte. Esteja preparado para isso. Então, tenha uma pessoa que tenha a mesma visão, o mesmo planejamento que você, ou se você até resolver ter uma criança sozinha, pode ter também, mas desde que tenha o que você falou, que é o plano parental. Sim. Isso é essencial. Tem que ser... Se organize, né? Claro que às vezes acontece sem você se organizar, mas o ideal é sempre... Não, mas a gente tá falando pra não acontecer. Nosso papel aqui é não, senão vai, né? Vai ter mais trabalho, vai ter um percurso mais difícil. Exato. Se acontecer, não tem jeito, também não dá para devolver. Mas o ideal é planeje-se para que tenha o mínimo de previsibilidade, organização, responsabilidade e consciência. Exato. De que vai melhorar. Vão ter fases e depois você vai sentir saudade das madrugadas. Eu já sinto. Eu falei só para provocar, não achei que ia sentir, não. Quando ela era pequenininha, ela deitava aqui assim no meu peito, assim, tão quietinha, e ficava assim. Agora ela fica... Mas agora tem outras coisas gostosas que vão chegando e vão substituindo. Sim. Enfim, eu estou de longe na melhor fase da minha vida, de longe. Olha. É a fase, estou muito cansado, mas isso compensa as prioridades, né? Antes eu achava que dormir era muito importante, agora para mim é totalmente secundário. Minha prioridade é estar com a minha filha, com a minha família. Se tem algum tempo livre, vai ser para passear, brincar com ela e ficar com elas. Maravilha, viu? Sigam esse exemplo, papais, famílias, casais. Então, Cauê, muito, muito obrigada por estar aqui de novo com a gente para falar desse tema maravilhoso. A gente colocou aqui alguma questão, né, também mais importante, séria, profissional, mas a paternidade é linda, desde que sigam todas essas questões que a gente colocou aqui e se preparem para esse momento. Então, sigam o Cauê nas redes, o perfil dele é maravilhoso. Cauê Xavier, Cauê com C, Xavier com X, Cauê Xavier ADV. Não, desculpa. Não, é isso. Cauê Xavier ADV, é isso mesmo, perdão. A gente vai botar aqui uma tag. Quase me confundi, mas vai estar aqui. Tá vendo? É porque ele não dorme. Vocês perceberam, né? E o da Aline? O da Aline é aberto também. Ela também cria conteúdo, tá? Ela na área de beleza, cosméticos, etc. Ela trabalha nessa área também, né? Linda, ele falou, e é verdade. Linda, amor da minha vida. Aline Marchiori que escreve. Igual da Val, não é parente, mas é igual da Val Marchiori. Boa. Infelizmente não é parente, mas... Então sigam o Cauê, continuem aqui com a gente para os próximos episódios, aperta esse sininho, fica de olho, né, no nosso conteúdo e em breve a Aline vai estar aqui também para falar ao lado dela dessa história. Até a próxima. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.